teremos uma mensagem expositiva nesse texto, nesta manhã. Tenho já algum tempo Eclesiastes capítulo 5, de 1 a 7. Eclesiastes capítulo 5, de 1 a 7. Esta é a palavra do Senhor. Ouçamos. Deus nos diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar as palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iriaria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Tu, porém, teme a Deus. Pai, nós oramos pedindo que as palavras do lábio ou dos lábios deste pregador sejam agradáveis a Ti. Pedimos que os corações que ouvem a Tua voz nesta manhã sejam agradáveis a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o chamado do Senhor para o culto, para a presença na casa do Senhor, para a realidade
de que entramos na casa de Cristo, e ao fazer isso devemos fazer com todo o temor e reverência nos nossos corações. Permita-nos, ó Deus, ser iluminados pelo poder do Espírito Santo, para em Cristo aplicar esta palavra aos nossos corações, para o bem das nossas almas, para a edificação do povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. As nossas tentativas de fraude diante de Deus revelam as nossas tolices. Muitos de nós, no dia a dia, ao entrarmos na igreja, ao estarmos na comunhão dos santos, por causa da familiaridade que temos uns com os outros, por causa dos nossos corações que se esquecem muitas vezes da realidade do sagrado no nosso meio, esquecemos diante de quem nos reunimos. Esquecemos que, à luz dos olhos de Cristo, nada se esconde. Esquecemos que a Bíblia diz que todos, sem exceção, inclusive os salvos, darão contas diante de Deus de cada palavra pronunciada pela nossa boca. É óbvio que nós não seremos condenados, porque o que cremos e professamos, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, nos salva. No entanto, ainda assim, cada um de nós, constantemente, tem que se lembrar, de acordo com o pregador de Eclesiastes, que um dia nos encontraremos com Deus. E as nossas fraudes espirituais serão todas reveladas. O que eu quero dizer com isso? Que diante de um Deus soberano, poderoso, santo, 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 a necessidade de haver temor nos nossos corações para adorarmos é urgente, é fundamental, é essencial. Eu me lembro de tentar enganar a minha mãe algumas vezes com fraudes que eu achava que ela não veria. Vou contar várias histórias, mas uma das mais engraçadas é da Estela. Não é a minha. A Estela uma vez, eu nem perguntei para ela se eu podia, mas vou contar. A Estela uma vez tinha que comer um prato de brócolis. E a mãe dela disse na mesa, se enquanto você não comer, você não sai da mesa. A Estela nem pensou muito, a hora que a mãe se ausentou por algum momento, ela pensou, eu vou colocar o prato de brócolis dentro da gaveta da mesa. Ninguém vai perceber. E ela colocou lá, imaginando que a mãe dela não veria o brócolis dentro da gaveta. É óbvio. Passa-se alguns minutos e a grande ideia da Estela é revelada pela mãe. Está aqui. Não obstante, alguns anos depois, por causa da natureza do pecado, a Esther está brincando em casa e a Estela fala para ela, olha, não é para comer na cama.
E ela tinha um prato de comida que era para comer na mesa. A Esther pega o prato de comida, a mãe se distrai, o pai se distrai, ela vai para comer no quarto, e ela percebe o que fez. Então ela coloca o prato debaixo da cama. A Esther chega, vê a situação, vê comida em cima da cama, e ela fala: Esther, você trouxe comida para cá? E a Esther estava convencida de que não. Ela disse: não, mamãe, não trouxe comida para cá. Esther, o que esse prato está fazendo debaixo da cama? E a Esther colocou a mão na boca e disse: mágica. Mágica. Esse prato apareceu aqui. É óbvio que essas tentativas de fraude estão colocadas no nosso coração e nós constantemente tentamos fazê-la diante de Deus. Nós colocamos a nossa roupa, vimos para o culto e tudo está certo e correto e justo. Nós entramos na Assembleia dos Santos, onde pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus se encontram. Onde pessoas que ouviram o chamado do Espírito Santo e creram, serão reunidos, porque Deus fala quando essas pessoas se reúnem. Mas algo também acontece no nosso coração, em que a Bíblia constantemente nos avisa, porque ao entrarmos nesse ambiente sacrossanto, nesse ambiente grandioso de poder do Espírito Santo, por causa da familiaridade que temos com essas relações sobrenaturais e naturais uns com os outros, esquecemos diante de quem nós estamos. E criamos as nossas fraudes. Falamos frases que não estão no nosso coração. Falamos amém para coisas que não temos a vontade, nem a intenção nenhuma de cumprir. Uma das coisas que aprendi muito cedo no ministério, com um pastor mais velho do que eu, foi a futilidade de algumas coisas que saíam da minha boca, e digo isso com vergonha, e peço ao Senhor misericórdia. Nós estávamos ouvindo uma pessoa que nos contou um problema, e o pastor John estava do meu lado, um dos mentores da minha vida, era presidente do nosso seminário, pastor da minha igreja, um missionário de País de Gales que ministrou no Brasil por 50 anos, um homem muito sábio, me ensinou muito. Nós ouvimos uma pessoa expor um problema, eu estava no começo do ministério, nas primeiras semanas do ministério, e a minha resposta foi: sim, entendi, vou orar por isso. Quando a pessoa se foi embora, o pastor John me perguntou: Diego, você pode fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa, esse irmão? Eu disse: eu posso fazer isso, isso e isso. Ele me perguntou: então, por que você disse que só ia orar? Eu disse: porque é o que eu podia oferecer naquele momento. Ele falou: isso é verdade? Pastor John, olhando para mim, me pergunta: duas coisas, meu querido irmão, que agora começa o ministério. Você tem intenção de orar mesmo por essa pessoa? E a segunda, você vai fazer alguma coisa, ou dizer que vai orar é igual a não vou fazer nada?
Às vezes nos escondemos nas nossas palavras, proclamamos coisas que parecem espirituais, mas não são, quando são expostas como fraudes diante de Deus. Nos tornamos como crianças dizendo para os pais: foi mágica, eu não sabia, ou eu não tinha intenção, ou eu não pensei melhor. Mas temos que entender o seguinte: não há desculpas diante de Deus para tolices do nosso coração, das nossas vidas, principalmente quando nos reunimos como povo de Deus e dizemos juntos que esse culto é para o Senhor. Quando nós cantamos "Ele me faz feliz", é para edificação uns dos outros. Quando nós falamos "firme nas promessas do Senhor", é para edificação dos outros, mas em primeira instância é uma confissão para o nosso coração. Mas há algo que é revelado em nossos corações quando nós saímos daqui e imediatamente a ansiedade toma conta dos nossos corações e aquele hino "firme nas promessas" já fica completamente abalado pelas minhas emoções. Nós cantamos muitas vezes firmes nas promessas e nos passos que damos ao longo do dia, nós estamos mais inconstantes nas nossas emoções do que firmes nas promessas. É como se a gente virasse para Deus diante da nossa irreverência e dissesse: mágica. Como se a gente tentasse esconder nas nossas mesas o brócolis que a gente não comeu. Nós fazemos essa tolice porque somos infantis, mas estamos diante de um Deus que não tolera a infantilidade, porque Ele nos fez nascer de novo para nos tornarmos maduros. É por isso que o pregador do livro de Eclesiastes diz para todos nós, ao entrarmos nesse ambiente de culto, de acordo com todo o povo de Deus, ao longo da história da humanidade, até a volta de Cristo, desde a primeira reunião da igreja de Jerusalém, até a volta de Cristo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Faz todo mundo lembrar, no Velho Testamento, da palavra que Deus diz para Moisés, quando ele diz: tira as sandálias, porque este lugar é santo. Não entramos de qualquer jeito na adoração. Não estamos aqui para impressionar uns aos outros. Não estamos aqui para manter protocolos sociais. Guarda o teu pé para entrar na igreja de Cristo, porque Cristo está aqui. Algo no nosso coração tem que tremer quando lembramos dessa realidade. Cristo está aqui. As nossas respostas, os nossos enganos, as nossas fragilidades, as nossas desculpas não são aceitas por Ele. Meu irmão, por que você não veio? Por causa disso, daquilo. E Deus sabe que todas as justificativas são conversa mole para boi dormir. Ou coloque o flácido para calentar bovino. Deus não ouve nenhuma delas. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quer dizer que nós não viemos aqui no culto ou no meio da reunião do povo de Deus por Cristo, baseados em nós mesmos ou nos nossos nomes, mas infelizmente na familiaridade dos nossos corações uns com os outros e até nos acostumando com milagres uns atrás dos outros, achamos coisa normal. A familiaridade com o sobrenatural muitas vezes é descrita nas Escrituras. Os discípulos viram Jesus transformar água em vinho. Os discípulos veem Jesus multiplicar pães e peixes e alimentar uma multidão. No outro dia eles estão questionando
o que é que aconteceu e a grandeza do que aconteceu, não por causa dos sinais, mas por causa da pessoa, é completamente esquecida. É como se Deus constantemente fizesse a gente levar 12 sacos de pães e peixes nas nossas costas, para lembrarmos que o que Deus faz conosco não é natural, não é familiar, não é normal. Que pessoas de culturas diferentes, de lugares diferentes, de criações diferentes, de línguas diferentes, hoje, nesse domingo, todas vão se levantar das suas casas, das suas camas, vão se reunir, vão pregar uma Bíblia, vão se direcionar a uma igreja, vão sentar nos bancos, alguém vai abrir a Bíblia e alguém vai explicar a Bíblia, e nós achamos que tudo isso é muito natural, é como se fosse cotidiano, mas não! O que acontece todas as semanas é um grande milagre na nossa alma. Nós queremos o pecado, nós queremos fugir de Deus, mas de alguma forma Deus é tão misericordioso que Ele traz as criancinhas para dentro da igreja, como nós que tentamos esconder a couve, que tentamos esconder o brócolis, que tentamos dizer para Deus, olha, eu não sabia, mesmo assim Ele age milagrosamente, e arrasta os nossos corações e almas e corpos para a igreja, onde Deus vai manifestar um milagre após o outro, nos nossos corações, na nossa alma. Deus vai fazer coisas que nós nunca, jamais conseguiríamos fazer sozinhos. A propensão de mentir, Deus troca pela vontade, o desejo, a ação, hombridade, humanidade de dizer a verdade. A vontade de tomar se transforma a vontade em distribuir. A vontade de fazer qualquer outra coisa para acalentar a carne se torna a busca de beber água e água da vida. A fome e sede de justiça, porque nós seremos saciados. Há milagres que acontecem incontavelmente. Nós entramos na igreja muitas vezes achando completamente, naquela questão, naquela discussão, estava completamente certo. Deus fala conosco e a gente sai, meu Deus, eu estava completamente errado. Guardar o pé para entrar na casa de Deus acontece nas Escrituras, porque há uma separação transcendente entre nós e Deus, não porque Ele não está presente no nosso meio, mas porque ninguém é como Ele. Há uma colocação de ordem no texto. Deus está nos céus e nós somos da terra. Sabemos o que Deus faz quando essas duas realidades se encontram. A realidade de um Deus eterno, soberano, que sabe de todas as coisas, que conhece todas as minhas desculpas, que conhece os meus pecados e mesmo assim me ama. Fala comigo que sou da terra, eu, Diego, que tenho meus 2 pés no chão, que vai cair se a terra abalar, que vai cair se a força se perder, que vai cair se não for sustentado por Ele que está nos céus. Nós entramos na reunião dos santos, não é mais uma semana, não é mais uma reunião de trabalho, não é só um encontro de família, é um encontro da família de Cristo, diante de um Deus soberano, que criou todas as coisas, em que entregou o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos juntos estar na presença dEle, sem que fôssemos consumidos pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo de 19 a 25, nos mostra que nesse tempo, agora, esse texto de Eclesiastes é aplicado diretamente para a igreja de Cristo, pois nós somos o povo que adentra a presença de Deus pelo sacrifício de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, de 19 a 25. Hebreus capítulo 10, de 19 a 25. E acompanhe comigo exatamente o que o texto está dizendo. Hebreus capítulo 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos,
intrepidez, em algumas versões ousadia, para entrar no Santo dos Santos. Nós entramos no lugar mais santo da presença de Deus. Lugar onde Deus prometeu que Ele habitaria com o seu povo, e que ninguém poderia entrar lá se não fosse por sacrifício. Ninguém poderia entrar lá senão o sumo sacerdote, ou sacerdote pelo sangue dos sacrifícios. E agora o autor de Hebreus está nos dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, sendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo Jesus o próprio sacerdote e o próprio sacrifício e o próprio templo. Hebreus fala: aproximemo-nos com sincero coração. Não devemos nos achegar sem guardar o nosso coração. Guarda o teu pé, guarda a tua vida. Aproximemo-nos, sim, em sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Ou seja, os nossos pensamentos são lavados pelo Evangelho de Cristo, sendo purificados pelo sangue dele, e o corpo com água pura. Ou seja, há símbolos aqui de purificação que vem do novo para o velho. É por isso que o batismo acontece no Rio Jordão. São símbolos de purificação. E o autor de Hebreus está colocando a fé em Cristo e a palavra. Nós nos adentramos na presença de Cristo, nós nos adentramos no Santo dos Santos, pela lavagem da nossa mente, pela transformação do nosso coração, do nosso corpo, pela palavra de Deus, que é a maneira como o livro de Hebreus trata a ação da palavra de Deus nos nossos corações. É uma lavagem. Fazemos isso, guardamos uma firme confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez as promessas que falamos nesse culto foi o próprio Deus. Também fazemos isso considerando uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse, irmãos? Que dia é esse? É o dia da volta de Cristo, onde nós vamos dar conta de tudo que falamos. Não mais para condenação, mas teremos que dar conta daquilo que falamos, daquilo que prometemos, daquilo que fazemos diante de um Deus que é transcendente, que está nos céus e nós na terra. No entanto, o texto não fala somente sobre isso. O texto revela para nós que essas inconstâncias do nosso coração vão fazer com que a gente seja pego nas nossas desculpas e fraudes espirituais. O pregador vai dizer, no versículo 3, que dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Quem faz muita coisa, almeja muita coisa. A ideia aqui é daquele empreendedor incansável, que cada vez que ele começa um negócio, ele já está pensando no próximo negócio que ele vai fazer. Nada o satisfaz. E você pode pensar, mas por que você chega a essa conclusão? Porque no próximo capítulo, você vai ler que no versículo 10, o pregador vai dizer a seguinte frase: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta de renda, e tudo isso é vaidade. Quem quer mais. Quem tem, quer mais. Isso não traz satisfação para o coração do ser humano. Na verdade, o texto está nos dizendo que aqueles que fazem muitas coisas, ao mesmo tempo, ou estão completamente ocupados pelas coisas dessa vida, a partir disso vêm os sonhos,
e a partir disso vem as suas narrativas e os seus discursos, e o texto está dizendo que o conjunto dessas coisas nada mais passa diante de Deus como tolice. Discurso em que a gente diz, mágica. Discurso que a gente diz, eu não sabia. Discurso em que a gente diz, mas eu pensava que, quando na verdade o nosso coração não tinha intenção nenhuma de obedecer o que Deus espera de nós. É por isso que ele fala, guarda o teu pé, para não oferecer sacrifício de tolo. Não chegarmos diante de Deus e cantarmos, Senhor, a minha vida é tua, quando na verdade, parte dos nossos corações nós estamos dizendo, essa área, essa palavra, esse ambiente, essa atitude, isso tudo não pertence a Deus, porque isso eu não quero mudar. Promessas de tolos. Ou quando alguém diz no púlpito, vamos fazer isso juntos em nome de Jesus, e todo mundo diz, amém, quando no seu coração você sabe que não tem intenção nenhuma de fazer o que foi dito. Na verdade, há uma ligação com o tolo aqui, porque aqueles que agem dessa forma não sabem que fazem mal, ignorância não é desculpa para pecado, e muitas vezes ignorância é pecado. Como assim, pastor? Ora, aqueles que seguem a Cristo e que entram na casa de Deus, têm o dever de saber a lei de Deus. Não saber o que não está certo, é quase como saber o que fazer e não fazer, é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Há omissões, há verdades, há coisas do nosso coração que precisam ser lavadas e remidas diante daquele que nos chamou para entrar no Santo dos Santos, pelo santo e novo vivo caminho do Senhor Jesus Cristo, que prepara os nossos corações para virmos diante de um culto como esse e aumentar o nosso temor de Deus, e não manter as nossas narrativas de tolice, desculpas que para Deus são esfarrapadas. Por que eu não aprendo mais a Bíblia? Ah, porque eu não sei, não consigo. Mentira! Porque eu não sei mais sobre isso? Ah, porque eu não tenho tempo. Mentira! E pior, Deus sabe que é mentira. Só que nós nos enganamos. Como eu fiz naquele dia, dizendo para aquela pessoa, vou orar por isso. Quando a intenção do meu coração não era nem um pouco espiritual. A intenção do meu coração era ignorar o problema que o irmão compartilhou comigo e dizer para ele, não vou fazer nada. Quando o pastor mais velho faz o contraste com o meu coração, o Espírito Santo de Deus, pela sua graça, trouxe um profundo arrependimento no meu coração. Eu tive que ligar para o irmão e falar para ele, vem falar comigo de novo. E a primeira coisa que eu falo para ele, e não porque eu sou bom, mas porque eu sou pecador mesmo, eu disse, irmão, me perdoa. Eu não tinha intenção nenhuma de te ajudar, quando eu tinha a solução nas minhas mãos. Nós nos enchemos de sonhos e estamos preocupados, ocupados com os nossos sonhos, mas os nossos sonhos levam às palavras tolas levam à ignorância, a ignorância leva para entrarmos na casa de Deus como se Deus não fosse Deus, como se a igreja não fosse o povo lavado e redimido pelo sangue de Jesus, como se a pessoa que nunca pecou, a única pessoa perfeita no universo, que entrou no universo, que criou o universo, mas entrou no universo, não tivesse dado a sua própria vida pela pessoa que está do meu lado, pela pessoa que está do meu lado, pela pessoa que vos fala, pela pessoa que ora por todos aqueles que creem. E qualquer palavra maldita nesse contexto é uma palavra maldita no Santo dos Santos. É por isso que nós nos preocupamos profundamente, que quando uma pessoa sobe nesse púlpito, ele não fale a opinião dele, ele não fale o que ele pensa,
Ele não prega diante da sua inteligência ou de acordo com a sua inteligência. Ele fala o que Deus diz, porque ai de nós, se nós sentarmos aqui, ou se alguém se levanta aqui que diga alguma coisa que seja incoerente com o que Deus revelou. Ai de nós. Nós estamos diante de Deus. Ai de nós se as músicas que nós cantamos não são completamente bíblicas. Ai de nós. Ai daqueles que chegam num culto e fazem um culto de show de personalidades. Ai desses. Porque a única pessoa que deve aparecer num culto verdadeiro é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A única pessoa que aparece no nosso culto deve ser Deus. Todo o resto tem que desaparecer. Porque a glória de quem está nos céus é incomparável com quem tem os pés na terra. As palavras daquele que está nos céus são incomparáveis com as minhas, e é por isso que o texto está dizendo, olha, quando você chegar diante de Deus, as suas palavras têm que ser poucas. Poucas por quê? Porque você não vai falar a tua opinião, porque você não vai falar o que você quer, você vai falar o que está de acordo com a palavra de Deus, e você vai pensar muito bem antes de abrir a boca. Há uma semana que os pastores e pregadores dessa igreja não sobem nesse púlpito, com algo nos nossos corações, na nossa barriga, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque aquilo que vou fazer nesse momento tem repercussão eterna, e um dia eu vou ter que dar conta diante de Deus daquilo que disse nesse púlpito. E nós fazemos isso com temor e tremor diante de Deus, porque não é coisa fácil, e não deve ser uma coisa corriqueira. Nós não viemos aqui apresentar palestras, como se fosse um CEO. A palavra de Deus está aberta, o povo de Deus está reunido, o Espírito de Cristo está aqui, a palavra de Deus vai ser pregada. Nós estamos em terreno santo. As nossas palavras têm que ser poucas, porque a única coisa que fazemos no culto é dizer amém, sim, Senhor, e todo o resto é tolice. Todo o resto é dos homens. As 3 atitudes que o pregador vai colocar para nós é muito clara. A primeira atitude é ao chegarmos no povo, ou na reunião do povo de Deus, onde Cristo se manifesta com o seu poder, nós fazemos isso com humildade. Nenhum de nós chegou aqui porque merece. Mas todos nós estamos aqui pelo merecimento da obra e pessoa de Cristo. Você crê nisso? Então a gente entra calado, e a gente ouve, e a gente crê, e a gente diz amém. Nós não temos, como na nossa geração, direitos para reivindicar de Deus. Ah, Deus, mas eu quero cantar assim. Ah, Deus, mas eu quero fazer assim. Ah, Deus, não há direitos. Nós fomos comprados. E graças a Deus que não nos permite revelar as nossas tolices uma atrás da outra, porque quando nós queremos fazer esse tipo de coisa, a única coisa que a gente faz diante de um Deus Santo Todo-Poderoso é, ah, Deus é mágica, ah, Deus é brócoli dentro da mesa, ah, Deus é tolice e infantilidade, porque nós somos da terra e Ele é dos céus. Os pensamentos dele são infinitamente maiores do que os nossos, e aquilo que podemos compreender dele deve ser respondido com reverência e temor. A segunda atitude, sim, é reverência e obediência, porque ouvir é melhor do que falar. É por isso que a frase que vai dar fundamento para o Velho Testamento é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E o povo se dobra. Quando o povo responde com discernimento da palavra. Nós não falamos amém para tudo que se diz. Nós não falamos frases soltas sem pensarmos profundamente nelas. Nós queremos falar tudo com muito discernimento e sabedoria, porque as nossas palavras têm que ser poucas. E essas poucas palavras têm que ser ditas com discernimento das Escrituras, porque nós queremos
ecoar, proclamar, clarificar o que Deus diz e jamais imprimir as coisas da terra naquilo que é celestial. Pelo contrário, nós queremos nos dobrar diante de Deus. Nós queremos deixar os nossos sonhos e abraçar a obediência. Nós queremos deixar as nossas ocupações e abraçar a ocupação da obediência. Nós queremos deixar de falar as nossas palavras e opiniões que criamos ela desde que crescemos, da cultura, da criação, de tudo, da maneira como pensamos, e queremos abraçar um sistema de pensamento que é completamente bíblico, encharcado, saturado pelo Evangelho. Nós queremos mudar tudo, porque estamos diante de Deus. Quando o pregador prega, Deus fala. Não porque o pregador é santo, mas porque ele é santificado por aquilo que ele prega. Santificado pelo sangue de Jesus, santificado pelo fato que ele está pregando as Escrituras e não o que ele pensa, santificado pela presença do Espírito que só fala coerentemente com aquilo que ele mesmo revelou. Por isso respondemos com discernimento. Amém. Sim. Não, Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Há momentos em que Jesus fará nos perguntas que vão revelar o nosso coração. Como aquele pai que traz o seu filho que estava endemoniado e que não havia ninguém que o ajudasse, que não havia ninguém que podia fazer alguma coisa, que não tinha homens que podiam pará-lo, e ele se jogava, ele se machucava, ele se queimava. Diz o texto. A pergunta de Jesus para aquele homem é: tu crês? E a resposta dele edifica os nossos corações, porque ela foi dada com temor e reverência. Porque aquele homem sabia do seu próprio coração, ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Há coisas que nós vamos ouvir da Bíblia que serão muito difíceis para a nossa carne aceitar. Não porque elas são ilógicas, na verdade tudo que Deus revela tem uma lógica, não porque elas parecem loucuras. Ninguém vai dizer desse púlpito: olha, pula daquele penhasco, ou faz uma coisa que você não deve fazer que é imoral. Deixa para as seitas fazerem isso. A Igreja de Cristo fala de coisas sérias, éticas e verdadeiras. Mas mesmo assim, é difícil. É difícil, porque não convém a nossa carne. Convém a obra do Espírito, diante da santidade de Deus, no lugar que é santo. No entanto, as nossas palavras têm que ser poucas. É melhor dizer, me ajuda, do que dizer, deixa comigo. 1000 vezes dizer, Senhor, me perdoa, do que dizer, obrigado porque eu sou bom. Infinitamente mais maduro dizer, tem misericórdia de mim, do que dizer, cumpri o que o Senhor me disse. Na verdade, conversava com alguns irmãos essa semana, foi no PG, na verdade, e a pergunta foi feita quando nós estávamos falando daquele texto em que Jesus diz, olha, diante daqueles que chegam para Jesus e dizem, nós profetizamos em seu nome, nós fizemos sinais em seu nome, e Jesus vai responder para eles, não vos conheço, apartai-vos de mim. E a nossa conversa é mais ou menos isso. Presta atenção no que eles disseram. Em momento algum eles reconhecem quem Jesus é. Em momento algum eles falam, eu quero entrar por causa do que o Senhor fez. Não, presta atenção no que eles dizem. Nós fizemos em seu nome. Não é nós obedecemos. Não é nós cremos. É nós fizemos. Tudo que o ser humano faz, a parte da obediência, são votos de tolos. E a verdadeira obediência só é vivida pela fé em Cristo. Você crê
em Cristo? Você está aqui para adorá-lo? Sim. Mas o que Deus espera de você é que constantemente no seu coração você diga: Diego, teme a Deus. Teme a Deus, porque a reunião dos santos é onde Deus manifesta o seu poder. Diego, teme a Deus, porque ao tomarmos a ceia, nós comemos o corpo e bebemos do cálice. Diego, teme a Deus, porque quando o pastor ou o pregador subir lá e abrir a Bíblia, é Deus que fala. Mesmo que ele seja homem, se ele for fiel às Escrituras, na exposição das Escrituras, é Deus que fala. Se nós cantarmos e a música que cantamos é bíblica, é Deus que fala. Se nós orarmos e a oração que nós oramos é bíblica, é Deus que fala. Se começarmos uma reunião onde a Escritura é lida, cuidado, é Deus que fala. Teme a Deus e lembra, esse lugar, não pelo lugar, mas pelas pessoas que se reúnem aqui, é santo. E ao entrarmos, entramos com temor de Deus, porque essa reunião é reunião de santos, diante do Santo, 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 Senhor dos Exércitos, que não muda, que é, que era, e há de ser, e há de vir. Teme a Deus, pois esse é o motivo da sua vida. Teme a Deus, pois isso é a sua maturidade. Teme a Deus, porque esse culto é para Deus, e que Deus nos abençoe.